modificações no sistema de metabolismo do fígado, que envolvem, né, outros sistemas ali que podem alterar a pressão arterial do bezerro. Doutora, o programa está terminando, 1 hora parece muito, mas infelizmente passa muito rápido, mas tem 2 perguntas aqui que eu gostaria que a senhora respondesse. As indicações e contraindicações da pílula do dia seguinte. Oi, minha filha. Por que você me fez desse jeito? Desse jeito como? Assim, linda. O corpo todo tatuado. Isso é meu legado. Isso é meu legado. Teu vale é suco. Teu poli é papo. Isso é meu legado. Isso é meu legado. Teu vale é suco. O corpo Thornton. Pussy. I know that's right.
terça-feira, 13 de abril de 2021, recebemos aqui no Governo Federal, na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do MAPA, denúncias e pedidos de socorro de uma família localizada no sul da Bahia, no acampamento São João, município de Prado, aonde, segundo relatos dessa família, que inclusive pede socorro ao presidente da República, socorro ao ministro da Justiça e socorro a nós e da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Bom dia, né? Porque eu não vou voltar para casa. Meus filhos mandam meu pedaço de terra, do mesmo jeito que esses bandidos estão lutando pelo dinheiro no bolso deles. Nesta terça-feira, 13 de abril de 2021, recebemos aqui no Governo Federal, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do MAPA, denúncias e pedidos... Alguém tem que matar esse Rui Costa, esse governador da Bahia. Ser assassinado, cara. Para mim, esse pessoal tem que ser assassinado. Fácil. Boa noite, tudo bem, Beatriz? Vamos esperar pelo menos entrar mais alguém para a gente começar. A Laurinês vai entrar ou alguém mais?
Vamos esperar só mais um pouquinho, até alguém entrar, para a gente começar. Quando der mais ou menos 8h10, mesmo se só tiver você, a gente começa. Bem, eu vou determinar aqui, então, a edição do vídeo para que a gente possa colocar no YouTube, tá? Então, a nossa deixa é agora. Perfeito. Boa noite, Dr. Flávio Salem. Vamos continuar nossa aula sobre anatomia da medula. Esse é nosso curso de anatomia neurológica. Por enquanto, um curso muito teórico. Quem sabe, no futuro, alguma coisa prática. A anatomia da medula, como a gente viu na aula passada, a medula é somatotópica em termos de disposição neuronal. Na substância cinzenta, no centro, localizam-se os neurônios. E na substância branca, localizam-se os tratos. Os tratos são as fibras que correm para cima e para baixo na medula. Lembrar que no trato posterior, nós temos as fibras relacionadas com a sensibilidade profunda, tátil, epicrítica, posição, vibração e pressão profunda. Na região lateral, nós temos o principal trato descendente, que é o trato córtico-espinhal, também chamado piramidal. O nome do trato é piramidal, porque ele é formado a partir da decussação das pirâmides, que é a continuação das fibras que vêm do córtex somatosensitivo, especialmente as áreas 4 e área 6 de Brodmann, localizado o córtex sensório-motor. A região anterior possui alguns tratos importantes, o principal, o espino talâmico. Espino talâmico anterior, mas também nós temos o espino talâmico lateral. O trato posterior, ele é ascendente, ele sobe em direção ao tálamo. Sobe no mesmo lado, ipsilateral. O trato córtico-espinhal, ele é descendente ipsilateral. Aliás, perdão. Ele é descendente contralateral, mas na medula, ele desce para o segmento do lado onde ele se encontra. Então, ele vem do cérebro direito, vai para a medula esquerda e lá vai para os músculos do lado esquerdo. O espino talâmico já ele é cruzado. Qualquer entrada, qualquer fibra que entra através do fascículo de Lissauer, que é esse fascículo aqui, em direção ao corno posterior, faz as suas conexões, cruza na frente do canal central e sobe do lado contrário. Só um momentinho que eu recebi aqui uma notícia do apadrinhamento. A Laura Inês chegou numa emergência no PA. Tudo bem, mas sem problema, Laura Inês. Vamos lá. Os neurônios motores somáticos, eles trafegam através das colunas motoras mediais. Então, você tem os neurônios mediais, estão relacionados à musculatura do tronco, e os neurônios laterais em relação à musculatura lateral dos braços e pernas. Lembrar que na região cérvico-torácica, cervical, principalmente torácica alta,
Essa região cinzenta, ela é mais gorda, porque tem muita relação com o plexo braquial. A mesma coisa lá embaixo, na região lombar baixa e na região sacral, onde tem relação com o plexo lombosacro. Então, aqui nós temos, interessantemente, a nossa somatotopia. Então, a medula ela é completamente somatotópica. Lembrar que os neurônios mediais se responsabilizam pela área do tronco, isso no braço. Isso no braço. A área do tronco, a área do ombro. E os mais laterais vão ficando cada vez mais distais. Também os neurônios mais anteriores são relacionados à musculatura extensora, enquanto que os neurônios mais posteriores relacionados à musculatura flexora. Lembrar que nós vamos falar, mas nós já falamos de Hexed. Foi um cientista que morreu agora em 2002 e que descreveu as lâminas que levam seu nome. Nós temos 10 lâminas de Hexed, sendo que dessas, 6 lâminas estão relacionadas à parte sensitiva e 3 lâminas relacionadas à parte motora, e uma lâmina se encontra aqui ao redor do canal central. As 3 lâminas relacionadas à parte motora se dividem, então, em lâminas relacionadas à musculatura do tronco, à musculatura dos apêndices, às musculaturas extensoras e flexoras. Os neurônios, as células de Renshaw, são os famosos interneurônios. São neurônios que conectam outros neurônios. Lembrar que aqui nós temos eferentes alfa e gama. Os eferentes gama são aqueles que vão para os fusos, para manter o tono muscular. Enquanto que os neurônios, os eferentes alfa, são os que inervam os músculos propriamente ditos. Aqui nós temos uma visão bem interessante das lâminas de Hexed, mostrando as lâminas dorsais e as lâminas ventrais. As lâminas dorsais elas estão relacionadas à parte sensitiva. Lâmina 1, lâmina 2, que até C2, até a segunda cervical, relaciona-se com o núcleo espinhal do trigêmeo, e a partir de então vira substância gelatinosa. Lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5, né? E a lâmina 6, que está por aqui. Provavelmente a lâmina 6 deveria estar por aqui, eu não sei onde ela se encontra. Acho que essa aqui é a lâmina 6. E aí você tem a parte motora, a lâmina 7, a lâmina 8 e a lâmina 9. A parte motora propriamente dita está relacionada à própria lâmina 8, mas também a lâmina 9, onde você tem aqui as ilhas de neurônios. A gente nota que os neurônios sensitivos comunicam-se com os motores, é necessário isso. Inclusive, as fibras proprioceptivas que entram medialmente, elas vão direto para a região motora, para controlar o tônus. Outras fibras sensitivas entram aqui, na lâmina 3, 4, 5 e 6. As lâminas de sensibilidade superficial, elas são mais laterais. Dor, temperatura, aquela dor mal localizada, calor, vão direto para as lâminas 1, 2, 3 e as lâminas mais baixas. A substância intermediária, a substância cinzenta, entre o corno ventral e o corno dorsal, essa região aqui, é onde fica justamente as células autonômicas pré-gangliônicas do sistema simpático, que fazem parte da coluna intermédio-lateral. Lembrar que o sistema parasimpático é um sistema formado por núcleos localizados no tronco cerebral e lá na região coxígea, sacrocoxígea. Aqui, então, você tem uma outra visão bem legal das lâminas de Hexed. Lâmina 1, lâmina 2. Aqui você tem a lâmina 7, é a famosa coluna de Clark. Também tem um pouco da parte sensitiva. Aqui são as colunas de células intermédias laterais parasimpáticas, também localizadas na lâmina 7. A lâmina 8 e a lâmina 9 são as principais. Apesar da lâmina 7 ter algo de motor, a lâmina 8 e a lâmina 9 são as principais. E aqui nós temos a região flexora e extensora, a região flexora mais posterior, a região extensora mais anterior, e aqui a parte mais distal e a parte mais proximal dos membros. Isso aqui é muito interessante a gente entender, porque pequenas lesões medulares muitas vezes podem dar
sintomas diferentes, podem dar alterações diferentes. É claro que é difícil você fazer uma avaliação legal de somatotopia exatamente na substância cinzenta, mas é interessante a gente saber que isso aqui existe. A substância branca, ela rodeia toda a substância cinzenta e ela é formada por tratos ascendentes e descendentes. Além do trato descendente clássico, o trato córtico-espinhal, que é o trato mais importante descendente, nós temos outros tratos também descendentes. Nós temos o trato retículo espinhal, nós temos o trato tecto espinhal, o vestíbulo espinhal e o rubro espinhal. O trato rubro espinhal e o trato tecto espinhal provém do mesencéfalo. O vestíbulo espinhal e o retículo espinhal provém da ponte. Esses tratos são chamados de tratos extrapiramidais, porque eles também fazem movimento. No entanto, eles não são tão importantes quanto o trato córtico-espinhal, no sentido de movimento de membros, movimento voluntário. Eles são mais relacionados com os movimentos involuntários de postura. Eles estão muito relacionados com postura, movimentação dos olhos, movimentação dos braços, a parte do cerebelo, tônus, etc. A informação sensitiva térmica, tátil e dolorosa, ela é trazida, levada para o cérebro, através do trato espinotalâmico. Então, aqui nós temos o trato espinotalâmico, anterolateral. A informação proprioceptiva é levada pelos tratos grácil e cuneiforme, grácil membro inferior, mais medial, cuneiforme membro superior, mais lateral. Informações de tônus são levadas pelos tratos espinocerebelares, são tratos descendentes. E também pelo trato espino-olivar. O espino-olivar, como o próprio nome fala, vai até a oliva inferior do bulbo e ali se comunica com vias cerebelares, também responsáveis pela manutenção do tônus. Aqui uma outra via interessante, inclusive com a somatotopia. Olha que interessante. A gente nota que no andar inferior, na região posterior, e é por isso que as fibras profundas elas vêm mais mediais, como o trato posterior é um trato sensitivo, ele cresce de baixo para cima. Então ele começa a crescer da região medial. E à medida que a medula vai subindo, ele vai aumentando de dentro para fora, o que é óbvio. Ele não pode aumentar de fora para dentro, porque se ele aumenta de fora para dentro, as fibras todas ficam todas desorganizadas. Deus fez as coisas muito bonitinho. Eu, como católico, acredito nisso. Deus fez as coisas muito bonitinhas. Então, a parte relacionada ao andar inferior é medial. E é por isso que as fibras proprioceptivas entram pela parte medial. O trato responsável pelas vias dos membros superiores é mais lateral. Então, toda vez que você tiver uma lesão do cordão posterior da medula, se você tiver lesão mais medial na região cervical, você pega somente membro inferior. Se você tiver lesão na porção lateral, você pega mais membro superior. Lembrar que lá embaixo não tem o trato lateral, claro. O trato lateral só vai aparecer quando a medula estiver chegando na região do membro superior. Lembrar que é sacral lombar, torácico cervical. A mesma coisa com o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal, ele cresce de baixo para cima. Então, o primeiro a sair é o medial, é o cervical. E à medida que ele vai descendo, ele vai soltando novas fibras. Então, olha só que interessante. Lá em cima, você tem o cervical. Por onde que sai? Por aqui. Olha que bonito. Não sai por aqui? Sai por aqui. Então, pronto. Então, ele cresce primeiro pelo cervical. À medida que ele vai baixando, o cervical já acabou. Na região torácica, você não tem mais cervical. Torácica. À medida que vai baixando, lombar. E à medida que vai baixando, sacral. Então, consequentemente, o trato córtico-espinhal, ele cresce, enquanto que o trato posterior, ele cresce de baixo para cima, porque é sensitivo, é aferente. O trato córtico-espinhal,
ele cresce de cima para baixo. Então, o trato posterior, ele cresce de medial para lateral, de baixo para cima. O trato córtico espinhal também cresce de medial para lateral, de cima para baixo. Mas olha só que interessante. Esse trato é sensitivo. É o espinotalâmico. Ele não deveria também estar crescendo que nem o posterior? Não. Ele cresce, na verdade, de lateral para medial. Por quê? Porque ele não vem pelo mesmo lado, ele cruza. Aqui ele vem pelo mesmo lado. Olha só que interessante. A fibra entra aqui, faz todas as coisas que tem que fazer e sobe. Vai sempre entrar pela porção medial. E sobe. Lá na sacral. Depois sobe na lombar. Depois sobe na torácica. Depois sobe na cervical. Aí você fica lá em cima na região cervical. Você fica sacral, lombar, torácica, cervical. Fica tudo bonitinho, alinhadinho. Sem nenhum problema. Tudo bem compactozinho. Aqui embaixo, como apesar de ser uma fibra sensitiva, as fibras, elas cruzam. Elas não vão para o mesmo lado. Então, você entra aqui, vem para cá. Na região cervical, ele não cresce de baixo para cima. Então, lá embaixo, vem para a região sacral. Só que aí o que faz? Cruza para o outro lado e sobe. Então, vamos lá. Aqui, entra. Faz todas as conexões, cruza, e olha para onde vem? Sacral primeiro. Aí depois, subiu. Para onde é que vem? Lombar. Para onde é que vem? Torácica. Para onde é que vem? Cervical. Então, quando você chega lá em cima, as fibras já estão todas cheias, o trato já está todo cheio com cervical, torácico, lombar e sacral, você vai descobrir que, na verdade, ele cruza, ele cresce de lateral para medial, porque as fibras estão vindo pelo lado contrário. Olha que interessante. É muito interessante isso, cara. É muito interessante isso. Aqui nós temos alguns outros tratos. Alguns tratos cuja função, na verdade, eu não conheço completamente. Tipo, por exemplo, esse trato semilunar, que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada às vias sensitivas profundas. Aqui você tem o núcleo torácico, que é o núcleo de Clark, é o núcleo relacionado a cerebelo. Aqui você tem o trato espinotalâmico, o trato espinocerebelar posterior, o anterior, o espinolivar. Aqui você tem os tratos anteriores. Lembrar que o rubro espinhal e o retículo espinhal, o rubro espinhal, perdão, e o tecto espinhal provém do mesencéfalo. Eles são tratos que fazem flexão do braço. E o tecto espinhal, o retículo espinhal e o vestíbulo espinhal provém da ponte. Eles fazem extensão do braço. Isso tem muito a ver com, respectivamente, decorticação e descerebração. Então, é uma coisa que a gente vai falar em outra aula. As lesões medulares fazem com que a medula exerça a sua capacidade completa de produzir uma resposta reflexa. Ou seja, a medula começa a trabalhar sozinha. O cérebro não tem mais ação sobre a medula. Então, no começo, especialmente em lesões traumáticas ou inflamatórias, o paciente pode ter o que a gente chama de choque medular. O que é o choque medular? É uma paralisia completa com perda de reflexo, que pode durar horas a dias, a depender da lesão. Posteriormente, começa a aparecer os reflexos espinhais. Os reflexos tendinosos profundos ficam exacerbados. O paciente entra em espasticidade por aumento do tônus. E tem alterações autonômicas, especialmente se você tiver lesão acima de T2. Lesões acima de T2 podem fazer com que haja verdadeiras tempestades simpáticas. O arco reflexo é uma coisa muito simples, que vocês, alunos, já aprenderam na faculdade, estão aprendendo na faculdade, né? Você tem, por exemplo, você vai tocar um cacto. Digamos que você tocou um cacto sem querer. Fere o dedo. Imediatamente, você sente uma dor aguda, que é transmitida por reflexos, por fibras de alta velocidade, localizados na porção posterior da medula. Essas fibras vão até a medula. Fazem contato com interneurônios. Esses interneurônios avisam que tem dor. E eles já ativam os neurônios motores para que você retire. Você só vai saber o que te causou problema alguns segundos depois. O arco reflexo é tão rápido, é questão de nanosegundos entre a transmissão sensitiva
com a formação de um reflexo motor de urgência para poder tirar o teu braço da área que está te causando problema, que você demora alguns milissegundos para poder entender o que está acontecendo. A medula, ela é irrigada. Claro, você tem a artéria espinhal anterior e as espinhais posteriores que provêm da artéria vertebral. Além do mais, você tem algumas outras artérias. Então, a artéria espinhal anterior, ela provém da artéria vertebral. Eu, por exemplo, tive uma paciente que fez uma dissecção de artéria vertebral e ela teve um infarto medular. Por quê? Porque a artéria espinhal anterior, pelo menos até o nível de T2, provém da artéria vertebral. As artérias espinhais posteriores também provêm da artéria vertebral, até mais ou menos ao nível de T2. Posteriormente, depois do nível de T2, você tem outras artérias que provêm da aorta, as artérias radiculares, as artérias radículo-medulares, artérias que provêm do tronco tirocervical, que é um tronco relacionado à própria artéria carótida, e lá embaixo, ao nível de T9, mais ou menos, T9, T12, até o cone medular, você tem uma artéria que já sai geralmente ou da artéria ilíaca ou da própria aorta, chamada artéria radicular magna, ou artéria de Adamkiewicz. Essa artéria, ela é invariavelmente presente, só que depende, alguns pacientes têm mais altas, outros mais baixas, e ela irriga essa região baixa da medula. Lembrar que essa região entre a artéria espinhal anterior e posterior, que sai da vertebral, e a continuação da artéria espinhal anterior e posterior, que vem das radiculares, existe um negócio que a gente chama de watershed, ou área de fronteira. Essa área de fronteira é uma área em que há pouca circulação colateral. E, por conseguinte, você tem risco de fazer infartos medulares nessa região entre T2 e T6, mais ou menos. A aorta produz as artérias radiculares, faz uma artéria espinhal anterior e duas artérias espinhais posteriores. Lembrar que a artéria espinhal anterior irriga 2/3 da medula na sua seção transversal, enquanto que as posteriores irrigam o terço posterior. Aqui uma outra visão bem interessante das artérias espinhais. A aorta produz uma boa parte das artérias. Lembrar que aqui, por exemplo, a artéria radicular C3, ela é produzida a partir, por exemplo, de ramos da região tirocervical e da própria vertebral. A artéria aorta, ela produz outros ramos, por isso que algumas cirurgias de aorta, dissecção de aorta e cirurgias de colocação de prótese podem evoluir com isquemia medular. A artéria de Adamkiewicz sai ou da própria aorta ou da ilíaca, que é um ramo da aorta. Aqui, a artéria espinhal anterior irriga a maior parte da medula. Um infarto da artéria espinhal anterior vai te dar uma fraqueza com perda de sensibilidade e incontinência ou retenção urinária. Enquanto que o infarto mais raro da artéria espinhal posterior, porque são duas, vai te dar muito mais uma alteração de sensibilidade profunda. É claro que infartos de espinhal posterior são raros. Lesões do cordão posterior são mais comuns com processos inflamatórios, como lúpus, eu tenho um caso de lúpus, deficiência de vitamina B12 ou deficiência de cobre, ou sífilis, tábuas dorsalis. A Beatriz tem interesse por dissecção. Apesar de não ser a regra, apesar de não ser o tema da aula, e eu saber pouco sobre dissecção de artéria aorta, o principal fator de risco de dissecção aórtica é a hipertensão arterial e existência de placas, né? Algumas doenças, como o síndrome de Marfan, por exemplo, predispõem à dissecção aórtica. Mas o principal fator de risco é a hipertensão arterial. Alguns pacientes possuem aneurismas de artéria aorta, cujo principal fator de risco continua sendo hipertensão arterial. Aqui, no caso, uma dissecção da vertebral. Isso aqui eu já sei bastante. Geralmente relacionado com trauma, mas algumas vezes de maneira espontânea e outras vezes pela presença de uma placa, você tem a entrada de sangue. Isso aqui, a dissecção, Beatriz, quando você fala de dissecção, o mecanismo é o mesmo para todos. Você faz um flap arterial, ou seja, abre uma artéria entre a íntima e a média e forma a presença, a sangue entra nesse espaço. Você tem liberação de fator tissular, o fator 7 de coagulação, que acaba formando um trombo. Esse trombo sobe, né, em direção ao cérebro. No caso de dissecção aórtica, o trombo ele vai descer
em direção aos rins ou em direção às pernas. Mas o mais importante da dissecção aórtica não é exatamente a embolia, mas sim a formação de um aneurisma ou, é claro, o comprometimento arterial, porque a dissecção ela pode pegar as artérias renais. Você tem dissecção em vários níveis. Você pode dissecar o nível de artéria renal e, por exemplo, dar insuficiência renal aguda vascular. Aqui uma outra visão muito interessante, notando que dentro da medula você não tem muita circulação colateral. Olha que interessante. Espinhal anterior está aqui, espinhal posterior está aqui. Você não tem muita. A circulação colateral ela é basicamente na coroa. Dentro da medula, a circulação colateral é quase inexistente. Sem problema, Laurinês. Já estamos terminando. A drenagem venosa medular ela vai em direção aos plexos venosos. Os plexos venosos estão localizados no saco dural e também nos corpos vertebrais. Isso aqui, gente, é mais teórico, porque, na verdade, na prática, você vai se preocupar com drenagem venosa somente em casos de malformação arteriovenosa. A malformação arteriovenosa causa roubo de fluxo. Pode causar graves alterações, como eu já vi fístula arteriovenosa, em que o paciente ele fez síndrome medular em escada. Cada mês ou cada ano ele fazia uma síndrome diferente. E esses pacientes, às vezes, é difícil de você caracterizar uma fístula, você tem que fazer, às vezes, até mielograma, arteriograma medular. Você tem que fazer arteriografia ou ressonância magnética, arteriograma por ressonância magnética do espaço medular, para ver os vasos dilatados. Eu tive um paciente que ele apresentou esse quadro. É um quadro geralmente mais baixo, né? É um quadro mais lombosacral. Ele apresentou esse quadro e aí eu fiz uma ressonância dele, não encontramos nada. E como ele tinha uma história de infecção prévia, nós demos diagnóstico de provável mielite inflamatória. Eu tratei, ele melhorou parcialmente. 6 meses depois ele piora. E aí ele procura uma outra colega lá das clínicas. Ela pensou a mesma coisa que eu, mas aí ela fez a ressonância. E a segunda ressonância apareceu uma alteração de sinal estranha no espaço subdural. Ela fez uma arteriografia e encontrou a malformação. Então, muitas vezes o diagnóstico demora para sair, principalmente quando você tem uma malformação arteriovenosa. Muito bem, gente. Terminamos a anatomia da medula. Agora, eu ia dar a anatomia do nervo periférico, mas na próxima semana eu vou fazer o possível para a gente dar aula de síndromes medulares. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês estão na faculdade. Para vocês está sendo interessante esse curso? Está sendo muito avançado para vocês? Ou vocês acham que está legal, está do jeito que está? Não te ouvi. Esse curso, ele está... A tendência dele... tem mais detalhes que você já viu, porque, na verdade, os professores de faculdade não aprofundam tanto, porque é muita coisa para ser dada. Aqui é um curso feito por um neurologista. O professor de faculdade também é neurologista. E, muitas vezes, excelente. Muitas vezes, top, além do normal. No entanto, é muito assunto para dar. Então, você tem que acabar juntando, condensando em uma aula só, e às vezes você perde detalhes importantes. Muito bem, gente. Vamos falar, então, de síndromes medulares na próxima semana. Muito obrigado. Tenha uma boa noite para vocês. Logo, logo eu vou colocar esse vídeo no YouTube.